bolacha, biscoito, Superman, Batman, McDonald's, Burger King, Capitão América, Homem de Ferro, Marvel, DC, Xbox, PlayStation, Friends, How I Met Your Mother, Supernatural, The Walking Dead. Essas são definitivamente as maiores tretas que temos no mundo, mas nenhuma delas chega aos pés da treta que é dublado versus legendado. Eu sou o Luke Smith e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu Sou um Série Sexual. E a intenção aqui do vídeo hoje não é dizer qual deles é melhor ou pior. Eu só quero na verdade mostrar que as duas opções têm os prós e têm os contras. E aí fica a questão de cada um. Eu acho que é mais questão de gosto do que de um ser melhor do que o outro. Vantagens de assistir algo dublado. Quando a gente assiste alguma coisa dublada, a gente presta mais atenção nos detalhes da cena. A gente não tem que ficar prestando atenção na legenda, então a gente presta mais atenção nos mínimos detalhes que está acontecendo. Principalmente quando está mais para cima da tela, mais para os lados, que fica longe ali da região da legenda, então a gente tem uma percepção muito maior quando está assistindo dublado. E além disso, a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, inclusive é referência mundial no mundo da dublagem por todos os países. Então é uma coisa a se valorizar do nosso país. Assistir dublado também tem a vantagem em casos de animações, porque a animação não é um ator de verdade, é um desenho. E um desenho, ainda que ele seja americano, dos Estados Unidos, é um outro ator, só que americano, que tá dublando aquele personagem do anime, do desenho. Então também é dublado, então a gente só traz pra nossa dublagem, que muitas vezes acaba sendo melhor do que a original. As desvantagens de assistir algo dublado. Apesar da nossa indústria de dublagem ser realmente muito boa e termos ótimos dubladores profissionais, de vez em quando acabam cometendo o erro grotesco de colocar um artista só porque é famoso para dar a voz para alguém. Isso acaba estragando muito o papel daquele personagem ou da série, do filme que a gente está assistindo. Só porque a pessoa é artista ou é famosa não significa que ela é boa em dublagem. Então acaba estragando um pouco do entretenimento daquilo que a gente está assistindo. Além disso, eu acho que um dos maiores erros da nossa indústria de dublagem é a censura. Tem muita censura para palavrão, por exemplo. A gente tá lá assistindo uma cena muito tensa, violenta, o cara escorrendo sangue, com o olho todo roxo, ele olha pro outro e fala: "Seu filho da mãe". A gente sabe que ele não falou isso. A indústria de dublagem tinha que ser mais fiel às falas dos personagens, até para dar um pouco mais de emoção, porque a gente sabe que ali é um momento de ódio, de raiva, de dor, e ele não vai chamar o outro de filho da mãe. Ele vai chamar dos piores nomes que vier na mente dele. Essa censura da dublagem tira um pouco da emoção da cena. Tem também aqueles dubladores que a voz dele não combina com o ator. Acontece muito, a gente olha para um personagem, para um ator que tá fazendo ali o papel e a gente ouve a voz dele dublada, dói o ouvido, cara, sangra, porque não tem nada a ver. Um bom exemplo disso, por exemplo, é Friends dublado. É horrível, nenhuma voz combina com nenhum personagem. E é o único caso que eu já vi que tem duas dublagens diferentes, e mesmo assim nenhuma das duas combinam. Outra coisa também que eu não gosto muito e que tira atenção quando eu tô assistindo alguma coisa, é uma mesma voz em dois personagens totalmente diferentes. Por exemplo, quem já assistiu Two and a Half Men dublado, a voz do Alan Harper, ela é muito comum, eu já vi ela em muitos filmes e muitas séries. E Two and a Half Men é uma série cômica, uma série de comédia. E aí eu vejo a voz do Alan Harper em uma outra série de terror, uma outra série de suspense, de ação, com a voz do Alan não é a mesma coisa. Eu sempre acabo lembrando do Alan Harper e tira totalmente minha atenção e eu já começo a pensar que ali é uma voz de comédia e não é mais de ação. Uma outra coisa que acontece mais com filme do que com série, mas que acontece também, é quando o mesmo ator tem vozes diferentes, de dubladores diferentes. Isso também é uma outra coisa que atrapalha muito, porque quando a gente assiste muito uma coisa dublada e vai assistir esse mesmo ator em uma outra série ou um outro filme, ele tá com uma voz diferente. E a gente já acostumou com aquela primeira voz, então isso também tira muita atenção, não dá o mesmo gosto de assistir. Vantagens de assistir legendado. Quando a gente assiste uma série legendada, a gente consegue captar melhor a emoção que o personagem está tentando passar pra gente, que aquele ator está tentando passar pra gente. Principalmente alguns atores que estudam muito o seu personagem antes de começar a gravar, como por exemplo nos filmes, no caso do Heath Ledger, estudando para fazer o Coringa, ou o ator Tom Hardy, que fez o Bane no Cavaleiro das Trevas Ressurge. Ele estudou muito, ele ficou meses pegando aquela voz, aquele sotaque do Bane. E aí quando chega na dublagem já não tem esse mesmo esforço, já não tem essa fidelidade à obra, aquele trabalho todo que os atores, que toda a produção teve para montar um negócio perfeito. E aí quando a gente passa pra dublagem, a gente já não tem mais essa mesma emoção, a gente não capta todo esse trabalho que eles tiveram para deixar o negócio do jeito perfeito. Então a dublagem tira um pouco disso, já legendado não. A gente pega muito mais essa emoção e tudo isso que os atores trabalharam muito para transmitir
pra gente que tá assistindo. E quando a gente tá assistindo legendado, algumas piadas fazem muito mais sentido em inglês do que em português. Algumas piadas locais, algumas piadas de rima, por exemplo, algumas piadas que as coisas têm que rimar, ou que é um trocadilho. Em português normalmente não faz nenhum sentido, a gente não acha muito engraçado. Em inglês já não. Por mais que a gente esteja ali lendo a legenda, a gente escuta o fim de cada frase, o fim de cada palavra, a gente consegue ver o trocadilho, a gente consegue ver a rima. E quando a gente traz isso pra dublagem brasileira, não tem o mesmo poder do que teria em inglês. Mirror, mirror on the wall, Jean-Claude Van Damme, I'm fine. Espelho, espelhinho meu. Cara, eu tô arrebentando a boca do balão. E se lá na série dublada a gente tem aquele problema da censura, como eu tinha falado antes, e legendado já não acontece tanto isso. Por mais que eles tentem censurar, colocando um filho da mãe na hora que eles mandam um son of a bitch, a gente sabe o que eles estão querendo dizer porque a gente tá escutando, a gente sente a entonação daquilo que eles estão falando, sente o poder da palavra que eles estão falando. Então a gente consegue ter essa percepção por mais que a legenda esteja escrito diferente. Desvantagens de assistir série legendada. Assistir legendado também não é um mar de rosas, também tem algumas desvantagens nisso. Por exemplo, se quando a gente assiste dublado a gente percebe cada detalhe da cena, legendado já é um pouco mais diferente. É uma coisa de instinto. Quando a gente está muito focado na legenda, a gente não consegue, é impossível perceber todos os detalhes da cena. A não ser que a gente esteja muito treinado para isso. Então sempre acaba passando alguma coisa despercebida porque a gente está muito focado na legenda. E isso é um ponto negativo para quem assiste legendado. Outro problema é que quem não está acostumado a assistir legendado, quem normalmente assiste dublado, quando começa a assistir legendado, demora um pouco até acompanhar tudo o que está acontecendo na tela e na legenda. É por isso que muita gente, antes de começar a assistir legendado, reclama que não consegue acompanhar a cena e a legenda ao mesmo tempo. Porque realmente no começo isso é muito complicado de fazer. Pra gente ter essa sincronia com a cena e com a legenda, perceber que a legenda faz parte da cena, demora um pouco pra gente pegar essa manha. Tem também um grande problema que acontece, que já aconteceu muito comigo, que provavelmente você que assiste legendado também já aconteceu, é quando a legenda não tá sincronizada com o áudio. Isso é horrível, acaba com toda a graça do episódio, não importa se a legenda tá atrasada ou se é o áudio que tá atrasado, se a legenda tá adiantada, não importa. Se tiver fora de sincronia, atrapalha muito. Tira 80% do foco e da atenção daquilo que a gente está assistindo. Um outro problema para quem assiste legendado é quem tem dificuldade de enxergar. Quem tem miopia, por exemplo, que é o meu caso. Sempre que eu assistia algum filme no cinema legendado, me atrapalhava muito o fato de eu não enxergar de longe, principalmente quando a legenda era em branco, que atrapalhava mais ainda, não dava para enxergar nada. Ou quando assiste alguma coisa em televisão muito pequena, que está um pouco distante do sofá, da cama, às vezes a legenda não fica tão nítida também para quem tem esse problema de miopia. Agora que eu tô usando o óculos melhorou muito isso, mas antes de usar óculos isso atrapalhava bastante, porque eu não conseguia acompanhar, não conseguia entender todas as palavras que estavam ali na tela. Um problema global que envolve tanto dublado quanto legendado são as adaptações brasileiras. Adaptação na legenda, adaptação na fala. Quando eles adaptam o que eles estão falando para o nosso cotidiano. Às vezes funciona, mas não é sempre. Tem muitas vezes que fica horrível, principalmente quando eles utilizam clichês, utilizam memes brasileiros para colocar na fala. Eu particularmente odeio quando isso acontece. Por exemplo, em Gotham, nos últimos episódios, eu não vou me lembrar agora qual, teve uma fala que o Pinguim falou, "It's okay". Só isso que ele falou. E na legenda estava escrito, tá tranquilo, tá favorável. Primeiro, eu não gosto de funk. Segundo, gostando ou não de funk, eu odeio essa música, é ridícula e não tem conteúdo. Mas beleza, aí cada um é gosto de cada um. Esse é o meu gosto. Agora, eu não sou obrigado, as pessoas que não gostam também disso, não são obrigadas a ver isso na legenda da série que eles estão assistindo. Eu acho que a pessoa que tá legendando não pode pôr um gosto pessoal naquilo que ele está fazendo para as outras pessoas. Uma outra coisa da adaptação brasileira que realmente me tira do sério é o título das séries, quando eles mudam muito quando traz para a adaptação brasileira. E eu vou citar um exemplo que eu cito toda vez que essa discussão de legendado dublado surge. A série The Middle. Esse é o nome da série, The Middle. A adaptação brasileira é The Middle, uma família perdida no meio do nada. Da onde que eles tiraram essa frase de uma família perdida no meio do nada? Eles nem estão no meio do nada. É uma família comum, numa cidade comum, com problemas comuns. Não existe, não faz sentido essa frase que eles colocaram depois do título. Tem que ser simplesmente a tradução, tem que ser fiel ao original desde o título. Como por exemplo Supernatural, que em brasileiro ficou sobrenatural. Não precisa colocar sobrenatural, as aventuras de dois irmãos muito loucos. Não precisa acrescentar nada, não precisa trocar. Como por exemplo a série Person of Interest, que em português virou Sob Suspeita. Pessoas de interesse. Se faz sentido ou não faz sentido em português, não importa. Tem que ser mais fiel ao título, ou deixa em inglês mesmo, para que mudar?
o nome do título. Se a gente for para os Estados Unidos, nosso nome não vai mudar, não vai ser adaptado. E se eles vierem pra cá, também não vão ser adaptados. Se vier um John pra cá, a gente não vai chamar ele de João, vai continuar sendo John. Então, se é pra fazer uma adaptação mal feita, deixa em inglês mesmo, a gente acostuma, é melhor. Então não importa se você assiste dublado, se você assiste legendado, o importante é assistir, o importante é aproveitar, é se sentir confortável, é assistir do jeito que for melhor pra você. O importante é a gente assistir nossa série, aumentar nossa série, colocar mais série na grade, atrasar um monte de série, não interessa. O importante é a gente assistir as nossas séries preferidas e se divertir com aquilo. Se a gente assistir dublado, a gente vai ganhar em atenção e vai perder em originalidade. Se a gente assistir legendado, vai ganhar originalidade, mas vai perder um pouco em atenção. Paciência, os dois têm prós, os dois têm contras. O importante é a gente apreciar a série do jeito que a gente quiser e não julgar ninguém porque assiste de um jeito diferente de você. Assiste dublado, assiste legendado, quem tá assistindo sou eu. Se você quiser pôr mudo e fazer leitura labial, eu posso. E você assiste legendado ou assiste dublado? Coloca aqui nos comentários pra gente qual que é a sua preferência e fala pra gente o porquê que você prefere dublado ou porquê que você prefere legendado. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo e de se inscrever lá no canal. Não esquece também de se inscrever lá no Daily Series no Telegram, @DailySeries, e fique por dentro de tudo que acontece nas suas séries e nos seus filmes favoritos. Thanks guys for watching this video until the end. See ya! Valeu galerinha por ficar na frente da telinha. Tchau, tchau!